pra mim, é sempre, eu sei que para muitos, eu vou repetir, eu acho que essa palavra eu sei para todo mundo, é um desafio quando você tem que transmitir a palavra de Deus, né? Pela responsabilidade, o peso que ela tem. E agora fazendo o EB, duplica, né? Muito maior essa responsabilidade. Então o desafio para mim foi sair de um lugar que eu já estava ficando confortável, que era o aconselhamento, uma linguagem, e agora eu entrar com a linguagem mais técnica da palavra. Talvez eu não vá conseguir cumprir 100% dessa proposta, porque já está tão impregnado muitas falas, vocês vão perceber que eu vou trazer talvez de coisas do aconselhamento, mas que vão trazer a verdade, que não vai fugir disso, né? Mas, porque viver dentro dessa escola para mim, com a Bíblia, tem cumprido o propósito para o qual Deus me trouxe aqui. Ele me disse no ano passado, quando ele começou um processo de quebra de medos, de trabalhar minha identidade, de trabalhar o meu coração, onde meu coração estava cheio de coisas que impediam eu de experimentar mais dele. E o Senhor então começou um trabalho e falou: Lília, chegou a hora de você fazer a escola bíblica. E eu lutei, eu falei: não, Deus, não quero, eu vou fazer EFEB, que é menor e tal. E Deus começou: não, você vai fazer EB. E quem me conhece um pouquinho sabe, Giovanni ficava brincando, o João que era daqui ficava brincando, que eu ia fazer EB, eu batia no pé e falava que não. Quase um Jonas. E aí eu falava: não, que eu vou fazer EB nada, essa escola não, tipo, pra mim não era pra mim. Só que aí, né, não é os meus planos, não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E Ele me quebrou no ano passado para me dar a condição de vir fazer a EB. E a palavra que Ele me deu foi, até falei para a Ingrid, né, foi Jeremias, onde vai falar do vaso do oleiro. Deus disse claramente: Lília, vai, desce lá na casa do oleiro que eu vou te falar as minhas palavras. E no falar as minhas palavras, eu vou te curar. Então, tinha curas que eu não experimentei na minha FMA, não experimentei na minha TAMA, não experimentei na minha TED, que o Senhor disse: você vai ser curada na palavra, diretamente na palavra. E eu falei: ok, então eu vou obedecer, né? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E aí eu vim para fazer ele. Quem me conhece, como Sandra falou, ela tem me acompanhado, tem sido uma luta muito grande em muitos aspectos que eu tenho que enfrentar, em cada livro, em cada situação. Mas teve algo específico que eu sabia que quando eu chegasse o livro de Oséias, que é o livro que eu vou trazer, algo aconteceria no meu coração. Eu só não fazia ideia do que seria, mas Deus já estava me dando meio que um aviso, assim: quando chegar Oséias, você me espera. É bom. E eu tive que confiar nele, que ele sabia o que estava fazendo. Como ele era o meu pai, ele sabia que quando chegasse o momento, o propósito para aquela palavra que ele ia trazer ia cumprir na minha vida. Então eu só estou dando aqui em geral para vocês entenderem por que eu escolhi trabalhar em cima de Oséias. Eu tentei achar outro texto, eu tentei buscar, mas nada fluía. Deus, você vai dar Oséias? Eu não, Senhor. Porque dar Oséias remeteria ao quê? A voltar para algumas coisas que eu tinha passado dentro do livro. Mas isso também é parte da cura, quando você tem que visitar algumas coisas. Então eu falei: ok, então vamos lá. Então, dentro do livro de Oséias, a gente vai lá, eu vou trabalhar em cima do capítulo 1 e do capítulo 2. O 1 eu vou fazer bem resumidinho, porque eu quero atentar no 2, que é a parte que mais Deus extraiu verdades para o meu coração aqui. Então, a gente vai aqui no capítulo 1, ver essa história de Deus agora, dando uma ordem para Oséias tomar uma prostituta. Só que qual é o contexto que Oséias está inserido, né? Então vamos pensar. Oséias ele foi o último profeta do Reino do Norte. Ele profetizou do período de Jeroboão II até o último reinado, até o reinado do Norte ser destruído. Então esse período todo Oséias estava ali, quase 40 anos de ministério, profetizando. E aí, nesse período, era o período do reinado de Jeroboão II, onde Israel estava numa crescente prosperidade. Então, eles estavam experimentando ali uma prosperidade. Havia injustiças sociais, havia muita idolatria, mas era um momento que esse povo estava experimentando uma prosperidade e até a retomada de terras que eles haviam perdido em outras batalhas. Só que esse contexto, depois vai vir, depois de Jeroboão, outros reis, e todos esses reis eles foram sobre um ambiente de conspiração. Um matava o outro para tomar o reino, isso gerou instabilidade no reino, foi até o reino ser destruído. Então, esse é o contexto geral para a gente poder trabalhar em cima.
Só que aí agora vamos entrar nesse contexto, no contexto de Oséias e a prostituta. Deus manda Oséias então ir lá pegar uma mulher que estava na vida de prostituição, casar com ela. Isso eu fiquei pensando quando eu estava lendo, e eu falei, cara, realmente, para um judeu escolher uma mulher prostituta já era um negócio complicadíssimo, né? Porque a mulher prostituta, ela era impura, ela estava numa situação totalmente fora da vontade de Deus. E aí ele, como um bom profeta obediente, foi lá, casou com essa mulher, escolheu Gomer para casar. E teve 3 filhos com essa mulher. Enquanto eu estava lendo, e baseado numa informação que o Giovanni deu em aula, se abriu para mim a perspectiva desses 3 filhos de Gomer. Que o primeiro, que é Jezreel, e a gente pensa nele, no texto vai falar, né? Que Jezreel, ele simbolizaria esse castigo, o reino acabaria. Então a gente vai ver lá no versículo 4. Disse-lhe Senhor, pois do nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então Deus estava aqui, através dessa imagem de Jezreel aqui, ele estava anunciando, vai ter um castigo. E esse castigo vai acabar com esse sistema de reino de vocês. Vai destruir esse sistema da nação de vocês. Mas aí vai vir um outro filho, uma filha, que é a desfavorecida. E aí lá no 8, vai falar assim, não sei. Ela concebeu uma filha, disse o Senhor, põe-lhe o nome de descida, porque eu não me tornarei a favorecer. No aspecto de juízo, teria o favor de Deus. Então eles iriam receber o sistema destruído, segundo eles perderiam o favor de Deus. Terceiro seria o não meu povo, do versículo não meu povo, vós não sois meu, serei o Deus. Isso falou para o povo de Israel, valoriza muito a identidade deles. Eles foram um povo escolhido de Deus, chamados do Egito, da terra prometida, uma história relacionada a esse povo de Deus. E de repente você vai ver Deus falando assim, vocês não serão mais o meu povo, vocês vão perder essa identidade, vocês vão perder essa característica da identidade de vocês, de serem chamados meu povo, por causa do pecado. Então, aqui a gente vai ver essas 3 características, mas não acabou. Porque eu fiquei pensando, nossa, são coisas que afetariam a estrutura total, né, da nação de Israel. Só que Deus, ele não para no juízo. E é sobre isso que eu quero trabalhar um pouco com vocês. Que aqui a gente está falando só do juízo, né? E aí, o que o texto nos informa é que era uma mulher de vida de prostituição. Então, Oséias casa com ela, entende-se que o que agora essa mulher é uma mulher casada, agora ela tem 3 filhos, então o contexto dela era diferente. Só que no capítulo 2 a gente vai ver que agora aparece uma outra informação sobre ela, sobre os adultérios. Para ela se tornar adúltera, ela tem que ter feito uma aliança. Antes ela era só prostituta, aí agora ela fez uma aliança, agora ela vai lá e quebra essa aliança, ela se torna adúltera. Então a gente pode perceber que Gomer tinha essas características, né? Adúltera, prostituta, e eu coloquei aqui inconstante, porque a gente vai ver lá no 3, Oséias tendo que buscar ela de novo, por causa da queda dela ter caído, né? Então, eu quero falar um pouco do coração de Gomer, que representa o coração de Israel, naquele contexto, naquele momento de pecado, de tantas coisas, atrocidades que eles estavam fazendo diante de Deus, quebrando a aliança com Deus. Então, o coração de Gomer refletiu o coração de Israel. O coração de Israel refletiu o coração de Gomer. Os dois eram um. Então, nessa representação, a gente vai falar agora, quando eu falar Gomer e Israel, eu coloquei o meu nome. Quando Deus estava falando sentadinha naquela cadeira ali, o Giovanni começou a dar aula. Parece que Gomer e Israel sumiu daqui. Só ficava Lília isso, Lília aquilo. Deus me trouxe para o lugar de olhar para o meu coração na perspectiva do que ele estava falando e ensinando para o povo de Israel. A gente vai falar do que Deus está falando para Israel e para Gomer, mostrando o coração deles, mostrando o juízo deles, mostrando que ele estava proposto a trabalhar nesses corações. Mas, hoje nós estamos aqui nesse lugar para falar do nosso coração. E quando eu comecei a preparar, não tinha como eu fugir disso, porque eu estava ali e
e só as verdades vindo, e eu falei, meu Deus, quanto mais luz, mais eu entrava no desespero na minha alma de ver tanta coisa que estava vindo no meu coração que Deus ainda não tinha alcançado. E eu espero que a palavra cumpra esse propósito aqui hoje, que mostre algumas coisas talvez no coração de vocês e também no meu coração, que nos ajudem a receber aquilo que Deus tem para nós, né? Nesse ainda reta final de escola. Então vamos lá, eu quero passar pelo capítulo 2, que foi onde eu tomei mais observações. Então a gente vai ver aí do 1 ao 4 a indignação do marido, né, de Deus, ou de Oséias, a indignação por essa mulher ter caído, ter voltado para sua prostituição, manda que os filhos repreendam ela e está bem indignado. No 5 a gente vai ver agora, pois a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes que me dão meu pão, a minha água, a minha lã, meu linho, meu óleo, as minhas bebidas. O que para mim isso mostra? A fonte da provisão das necessidades dela. Porque nosso coração ele tem muitas necessidades, nossa alma tem muitas necessidades. Que a gente sabe que deve vir a providência de Deus. E nesse caso a gente está vendo que aonde que Gomer foi buscar a fonte para suprir as necessidades dela. As necessidades básicas, né? Comida, água, a lã, não sei se era essa a proposta, mas talvez para roupa, alguma coisa que fosse para a necessidade básica dela. Ela foi buscar em outras fontes. Então ela trocou a fonte de provisão dela. Aí já vai vir, Deus já está dando o sinal, ó, o que ela está fazendo. Ela está trocando a fonte da provisão dela. E aí, trocando essa fonte, isso a gente pode fazer nos nossos dias atuais, quando eu preciso receber do Senhor diretamente a palavra, o consolo, aquilo que Ele tem para me fornecer, e eu vou para pessoas. Eu vou para várias outras fontes que não o Senhor. Eu vou para amigos, eu vou para o pastor. Não estou falando que a gente não deve buscar ajuda, não é sobre isso. A questão é, quando Deus tem que ser a minha única fonte exclusiva primeiro, eu vou às pessoas primeiro ou eu vou nele primeiro. Então é sobre isso que eu quero apontar. No 6 a gente vai ver, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, aí já começa no 7. Então a gente tá vendo aqui que Deus vai colocar o quê? Muro, separação, impedimento, para que ela não tenha mais acesso aos seus amantes, ela não tenha mais acesso a essas fontes erradas que ela está buscando a sua provisão. Então Deus vai o quê? Interromper esse ciclo de busca. Eu vou tirar esse acesso, porque aí ela vai ficar desesperada, ela não vai ter para onde correr, e aí ela vai voltar para onde? Para o marido. Ela vai voltar para ele, ela vai voltar para mim, Israel vai voltar para mim, Gomer vai voltar para Oséias, Lília vai voltar para o Senhor. Vocês, né? Fica aí a questão que eu falei para usar o nome no lugar deles, né? E aí a gente vai acompanhando então, no versículo 8, ela, pois, não soube o que eu que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, então todas aquelas coisas que eram as provisões que ela precisava, das necessidades dela, ela estava atribuindo para Baal e não para Deus. E aí a gente vai ver então, o povo daquela época, que estava ali naquela região ali do Crescente Fértil, já tinha todas aquelas nações ao redor, nações politeístas, nações que adoravam todo tipo de imagem, de deuses. O povo de Israel foi chamado para ser o povo de Deus, exclusivo de Deus, que eles não deveriam adorar imagens, não deveriam se render a outros ídolos. E agora eles estão fazendo o quê? Exatamente igual que aquelas outras nações faziam, que era prestar culto, adoração, servir, entregar, fazer seus sacrifícios para ídolos falsos, para aqueles que não tinham valor nenhum. E aí, o ponto que eu quero destacar nesse 8 aqui é a distorção que acontece na nossa vida por causa do pecado. O povo estava tão entranhado no pecado, estava tão entregue à sua idolatria, aquele coração inclinado para o erro, que eles estavam com a visão distorcida. Aquilo que era a provisão de Deus para eles, porque quem fazia chover, quem fazia com que as colheitas deles fossem prósperas, era Deus. Mas eles estavam atribuindo a os ídolos. Então havia uma distorção na visão desse povo.
E aí, vamos lá para o 9. Portanto, reterei a seu tempo meu trigo. Então, aí já vai haver um fechamento, uma seca nessa provisão. Vai deixar com que essa Gomer ou Israel fique desesperada, sem os seus recursos, porque isso é parte do juízo de Deus. Quando muitas das vezes ele fecha as nossas saídas, as nossas fugas, as nossas maneiras de buscar, Deus ele está nos chamando. E aí a gente vai transcorrer e vai ver que Deus está trazendo juízo para um propósito. E no 13 ele vai falar assim: castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais ele queimou incenso e se adornou com as suas arrecadadas e com as suas joias, andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. E aqui a gente vai ver Balaíns, que é o plural de Baal, né? Então tem Baal e tinha os vários Baals, várias imagens dele. E aí a gente vai estar vendo a prática, Deus está condenando agora essa prática dela, né? Não só procurar, mas o que ela fazia com relação a essa adoração a eles e tendo ignorado completamente o Senhor. Eu coloquei aqui porque a gente vai ver Deus tratando esses ídolos como coisas fúteis, coisas sem valor, coisa que não tem menor valor, não tem sentido, não tem poder, não tem nada. E eu peguei e falei: Deus, mas é verdade, realmente, os ídolos eles não têm valor nenhum, a gente busca eles, está fazendo até uma transferência, porque Deus está me dando, eu estou aqui no meu ídolo, mas ele não está me dando nada, ele não tem poder nenhum, é falso, é mentiroso. Só que nos dias de hoje, como que esses ídolos seriam? Eu fiquei me perguntando, né? Naquela época eles tinham uma imagem, eles tinham cara, eles tinham bem feias, né? Que a gente viu alguns nazarenos bem feias. Mas não era para o ídolo ser bonito, porque não tem como você refletir algo, né? Baseado naquilo que você acha, vai ser uma coisa meio estranha mesmo. E eu fiquei pensando, porque dentro do meu processo Deus me mostrou muito, assistindo aí a aula, que o meu tempo, como eu passava o meu tempo, as atividades que eu estava fazendo nos meus momentos, que era para eu ter meu tempo com Deus, que era para eu ter... E eu não estou falando só fazer um devocional, uma meditação rápida do dia a dia, tempo de qualidade, como eu tenho com a Ingrid, como eu tenho com amigos, como eu tenho com pessoas que eu valorizo a presença. Tempo de qualidade. Deus estava me dizendo: você, quando chega no seu sábado, e agora eu estou confessando o pecado, já confessado, perdoado, livre, você passa tempo com tudo, menos comigo. Você fica nessa sua cama, você assiste não sei quantos filmes, você assiste não sei quantas séries, você assiste as suas novelas turcas. Verdade, quem me conhece sabe que eu gosto. E era o meu passatempo para eu desopilar. A ideia que eu tinha eu vou desopilar no final de semana, quero descansar, não quero. E aí Deus me pegou. Por que a minha presença tem que ser cansativa para você? Você não tem tempo de qualidade comigo. Tudo isso aí ocupa o seu tempo o dia inteiro. Quando você vai parar para me dar atenção, você já está cansada. Sua cabeça já está cansada. E uma coisa que eu comecei a observar no meu Shabbat é que eu não estava descansando. Eu podia passar o dia inteiro na cama sem fazer nada. Que chegava no outro dia eu estava super cansada. E aí com os ensinos a gente vai aprendendo, né? O princípio do sábado. Eu precisava depender de Deus no meu sábado. Eu precisava me relacionar com Ele no meu sábado. Eu precisava ouvir Ele. Como eu tenho ouvido no estudo da palavra, como eu tenho ouvido nas aulas. Mas eu precisava do meu tempo de qualidade com Ele. E aí eu fui vendo quanta coisa estava no meu coração. E está relacionado a esse 13 no sentido daquilo que eu estou fazendo para poder, com coisas fúteis. Aquilo que eu estou usando do meu tempo, da minha qualidade de tempo, da atenção que eu estou dando para coisas fúteis. Ela ia para os ídolos, prestava aquelas atividades inúteis, porque tudo que ela fazia não ia ter sentido para nada, não ia dar retorno nenhum. Então estava gastando tempo, estava gastando energia, estava gastando com coisas inúteis, com coisas fúteis. E aí a gente vai para o 14. Portanto, eis que eu atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Essa parte aqui eu falei, Deus, só pega mesmo, leva para o deserto, tira todos os recursos, né? Tira tudo, porque o deserto a gente vai ver um lugar que não tem nada, nada.
O povo que saiu do deserto, lá do Egito, que Deus levou, passou pelo deserto tantos anos, ficaram sem nada. Eles não tinham como se autoprover, eles não tinham para onde correr. A gente vai ver idolatria, mas eu trabalho na idolatria. Eu sou o Deus de vocês. Eu vou prover, eu fiz uma aliança, eu sou o seu provedor. Confia em mim que vocês vão passar por esse deserto, porque aqui eu estou protegendo vocês. Aqui eu estou alimentando vocês, aqui vocês não têm necessidade de roupa. Não tem nem guerra. Então, fiquem tranquilos. Nesse deserto que vocês estão, eu estou cuidando de vocês. Essa é a palavra que eu tomo para mim. O deserto, e a gente vai ver aqui falando do Vale de Jacó por porta de esperança. O deserto é esse lugar de esperança. Que o meu coração está tão vulnerável, ele está tão dependente que eu não tenho para onde correr, que ali Deus vai me encontrar, ali Deus vai se manifestar, ali Deus vai ter um lugar para ele vir com a verdade dele transformar. Porque quando eu estou na minha zona de conforto, quando eu estou lá com os meus ídolos, quando eu estou fazendo coisas que estão ocupando o meu tempo, eu não tenho tempo para Deus. A minha atenção não está voltada para Ele. Então Ele precisa tirar essas coisas. Me pôr, às vezes, num lugar desconfortável, num lugar que está difícil até de entender Ele. Mas Ele volta para mim. Corre para mim que eu vou te fazer entender. Eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo no seu coração, porque você vai ser curada. Então, o deserto, para mim, assumiu esse lugar que Deus vai estar falando aqui para o povo, por porta de esperança. E esse lugar para nós. Quando você estiver no deserto, valorize o seu deserto. Valorize o tempo que você está longe dessas coisas que você mantinha segurança. Porque Ele quer transformar você no seu deserto. E aí a gente vai ver no 18. Naquele dia farei a favor da aliança. No 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. Conhecerás o Senhor. Aqui para mim eu tomei como voto do noivo. Já viu quando no casamento? Eu prometo amar até a morte. E quando eu estava lendo, me soou muito como um voto de um noivo. Por quê? Porque Deus está falando agora o fundamento desse relacionamento. Depois que você não vai ter mais os seus ídolos, você não vai ter mais para onde correr, você vai ter um relacionamento íntimo comigo, o fundamento desse relacionamento vai ser fidelidade. Nós dois agora vamos estar na mesma linha, no mesmo lugar. Porque Deus é fiel, sempre permaneceu. E agora o coração de Gomer, o coração de Israel, o coração da Lídia, dependente de Deus, vai permanecer fiel. Porque vai estar dependendo dele, vai estar confiando nele, vai estar relacionando com ele exclusivamente. Então vai haver um compromisso ali de fidelidade. E por último, para fechar, e aí eu fecho com o nome de Gomer. Que para mim foi, gente, uau. Vocês aprenderam também, né? Completo. Eu fiquei assim, Deus, o Senhor não é um Deus de coincidência, à toa, aleatório. Por que completo? Por que completo? Por que completo? Para mim fez muito sentido, porque eu já vinha Deus trabalhando a respeito da incompletude do coração, que gera as necessidades, e a partir dessas necessidades eu vou buscar em fontes atender essas necessidades. É um ciclo. E o meu coração estava ainda com muitas coisas presas nessas questões. E aí eu falei, nossa, mas Gomer, o nome dela é completo, mas Gomer mostra tanta incompletude, parece irônico, né? Ela está ao contrário daquilo que o nome dela define. Só que pensando em Israel, lembra dos 3 filhos? Castigo de eles serem não mais nação, não terem mais o favor de Deus e eles perderem a característica de povo de Deus, a parte do juízo. Agora aqui no 21 e no 22, a gente vai, até o 23, a gente vai estar vendo a parte da restauração. Principalmente no finalzinho, quando ele vai falar assim, semearei Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida e não meu povo, direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Então a gente vai ver uma restauração, um Deus que mostrou essas fontes erradas, que impediu agora o acesso aos ídolos, que falou o coração, que transformou esse coração, fechando, completando o seu processo de restauração. Ele começa com o juízo, termina com a restauração. Por quê? Esse processo de Deus tem que às vezes a gente passar pelo juízo, sim. Nosso coração tem que ser revelado, sim. Tem que ser exposto à nossa miséria. Para que haja o bálsamo, a cura, para que haja a restauração do Senhor. E quando eu penso no meu coração, é como hoje eu vejo Deus trabalhando. Quando eu estou em crise,
quem me vê chorando, quem me vê no desespero, aí às vezes está mais perto de mim, é porque ali literalmente Deus está me colocando num lugar de vulnerabilidade, que Ele está tirando as minhas defesas, Ele está mostrando a minha miséria. E como eu tenho aprendido, é melhor parar de lutar, é melhor parar de fugir, é melhor parar de resistir e me entregar para aquilo que Ele quer trabalhar. E por isso esse livro foi tão forte para mim, porque ele foi me trazendo muito o que estava acontecendo dentro do meu coração, baseado em toda essa história de Gomer e de Israel, da sua infidelidade, dos seus ídolos, da sua fonte errada. Mas Deus estava ali, não, calma que eu estou nesse deserto cuidando de você, porque você vai ser restaurado. E o que eu posso dizer para vocês, que Deus começou lá em ano passado, né? 2020, para a glória do Senhor. O processo já está bem adiantado, porque hoje eu estou em situações que antes me traziam dor. Eu, às vezes, estou em situações que no meu coração, principalmente na área sentimental, me trazia muita, mas muita tribulação mesmo. Hoje eu estou em ambientes, eu vejo situações que antes me causavam dor, e isso não me dói mais. Isso não me causa mais dor. Porque eu sei que Deus já fez uma grande parte dessa obra de cura no meu coração. Porque só Ele sabe o que está por vir, né? Então, o meu coração precisava ser curado em muitas áreas. Então, Deus via Gomer assim. Só que os ídolos, a idolatria dela, tudo que ela estava fazendo de pecado, desconfigurou ela, deixou ela incompleta. Mas Deus nunca deixou de ver Gomer completa. Assim é com a Lília, assim é com a Carol, com a Natália, com cada um de nós. Ele nos vê como Ele nos criou. O pecado vem e nos afasta real dele. Mas a obra de transformação dele vai nos levar para onde? Para esse lugar de volta. Então Ele completa em nós a sua obra, todos os dias, com a sua palavra. Lembra do tema da nossa escola? Santificados pela palavra. Estamos sendo santificados porque está sendo gerado completude dentro de nós, a partir da verdade, a partir das revelações que Deus vai trazendo, das áreas de cura que Ele vai trazendo para o nosso coração. Eu sinto muito hoje mais perto de quem eu sou na real do que há 3, 4 anos atrás, antes de começar os meus processos. Eu me sentia incompleta, sentia dificuldade de lidar com quem eu era de verdade. Mas enfrentando os meus processos, hoje eu estou mais perto, em áreas muito mais completas no meu coração e na minha vida, como eu nunca tive nesses todos os meus anos de vida. E como uma conselheira, eu não tinha como ser diferente, eu fiz uma ferramentazinha, que agora vocês podem virar. É uma ferramenta, a Denise, se quiser, tem uma em cima da minha mesa aqui, que eu pus sem nome, mas eu não vou. E aí vão estar 4 perguntas, eu fiz só para os alunos, porque eu entendi que eram para os alunos. Por quê? Porque somos nós que estamos dentro desse processo onde essa palavra está vindo, está nos confrontando, está nos quebrando, está às vezes nos tirando um pouco dessa estrutura que a gente está acostumada, está nos mostrando coisas no nosso coração que Deus quer trabalhar, mas podem ter distrações no caminho. Podem ter muitas coisas tentando roubar esse processo. E dentro desse meu processo, essas 4 perguntas Deus me fez. Sentada tomando um café da manhã com Ele no meu Shabat, agora aprendendo a fazer do jeito certo. Deus compartilhou muito comigo essas perguntas e ali dessas perguntas começaram a sair o nome dos meus ídolos. Então eu sempre às vezes a gente recebe essas coisas, a gente ignora e vai embora. Mas quem entender que é importante, você vai poder usar essa ferramenta como? Você vai pegar essas 4 perguntas, vai ler, vai meditar sobre elas. Se você, nas 4 perguntas, a sua resposta for Deus, Jesus, Espírito Santo, tá tudo certo. Permaneça onde você está, que é esse o lugar que você deve ficar. Mas se porventura você está lendo e, opa, peraí que eu acho que é isso aqui. Mas eu acho que a minha mente veio isso aqui. Anota dentro desse coração. Quando você terminar de anotar dentro desse coração, você vai apresentar esse coração, que é o seu coração para Deus. Com tudo isso que foi identificado, pedindo a Ele para te ajudar a lidar agora com essa realidade desses ídolos. E Ele, com certeza, como um bom Pai, um bom Senhor, Ele vai te mostrar como lidar, como enfrentar, como colocar abaixo esses ídolos do seu coração, assim como Ele tem feito no meu coração. Então,
Então, essa palavra que eu queria deixar, agradeço a oportunidade da escola. E queria orar para a gente terminar. Se tivesse alguma dúvida, alguma coisa, por favor, perguntem. Porque foi bem rápido, né? Até passei 3 minutos ali. Senhor, muito obrigada por essa manhã, pela sua graça, obrigada pela tua misericórdia que nos cobre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quero pedir ao Senhor que abençoe o coração de cada um dos seus filhos que estão aqui. Que o Senhor venha com essa palavra, aquilo que é o propósito do teu coração, que o Senhor tem, Deus, para trabalhar conosco, que ela cumpra o propósito para qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Tá gravado, mas eu vou fechar ele depois e tal. Mas obrigada por ter você assistido. De nada! Arrasta pra cima. Aqui online também, Beijo, mãe. casado Você é dela? Meu Deus do céu. Gente, Você era ali, mãe. Giovanni. Quer mais? Arrasta pra cima, é B 2022. Ai, Giovanni. Ai, meu Deus. Como é que tira aqui, amigo? Arrasta pra cima.